Se você precisar piscar, pisque agora, pois se você fechar os olhos, mesmo que por um segundo, certamente nosso herói morrerá. Vocês querem saber que filme é esse? Então, roda a vinheta. Como eu falei no começo, essa é uma famosa frase no filme Kubo e as Cordas Mágicas dos estúdios Laika. Aquele mesmo estúdio de Coraline, de Mundo Secreto, de Paranorma, e entre outros grandes sucessos, Box Trolls, entre outros, né? Famosos pelo stop motion. Aquilo ele vai contra a corrente de diversos estilos, de diversas animações que saíram recentemente esse ano, envolvendo bichos, envolvendo animais falantes. Para quem quer fugir um pouco desse estilo, é uma coisa bem interessante, porque ele nos remete a uma cultura antiga japonesa, né? Nos fez voltar no tempo, bem naqueles tempos do Japão feudal, né? Eu acho muito interessante a gente analisar esse filme de uma forma um pouco fora do padrão hoje em dia, daquela questão dos valores, daquela questão de trazer alguma coisa diferente, porque já estava em moda isso já há bom tempo, né, desde Zootopia, Feiticeiro Secreto dos Pets, entre outros filmes que saíram esse ano. E acho muito interessante a gente começar a pensar em como que, às vezes, saindo da sua zona de conforto, pode se gerar uma coisa muito interessante. Vamos ver uma coisa. Pelos sites de críticas, como Adoro Cinema, IMDb, que são sites confiáveis, Omelete, esse filme ele teve melhor crítica, considerado 4 estrelas, teve uma trilha excepcional de um compositor chamado Dario Marianelli, compositor italiano, famoso por compor trilhas para Orgulho e Preconceito, O Solista, entre outros clássicos. E a gente tem que pensar o seguinte, no que é mais interessante? É você contar uma história que seja relacionada a uma mitologia, ou contar uma história dramática, uma história que não traz conteúdo novo, que só repete a mesma fórmula. É claro, não a mesma fórmula, sempre com tramas diferentes e tudo mais, mas está repetindo a mesma coisa. Na verdade, essa questão que eu estou apontando é que vale mais a pena você criar uma história diferente ou repetir a mesma fórmula de sucesso. Se repetir a mesma fórmula de sucesso, os riscos são maiores. Por quê? Você tem que fazer bem feito e ao mesmo tempo saber lidar com os riscos. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, esse filme ele fez várias referências, teve um easter egg interessante do stop motion. Na verdade é uma arte que não é mais explorada como antigamente. É um filme que eu acho que fez muita referência, pegou referências orientais, referências da cultura de você criar peça por peça para poder ajudar a contar uma história. Isso é muito complicado, requer muito tempo para poder fazer um filme desse jeito. É muito arriscado para os tempos de hoje, porque requer um orçamento, requer uma pesquisa e principalmente recuperar a história, contar de uma forma dramática e ao mesmo tempo linda. Kubo, para contar um pouquinho da história, Kubo se trata de menino que teve o olho decepado, teve o olho arrancado desde pequeno, por conta do seu avô, que queria, entre aspas, torná-lo puro de um ser espiritual com um guerreiro famoso japonês, que era Hanzo. E as histórias de Hanzo foram espalhadas pelo mundo afora, através desse garoto, que logo depois acontecem diversas reviravoltas e diversas desventuras para que esse garoto comece a tomar decisões e atitudes muito interessantes para poder decidir o futuro do país, o futuro do Japão. Mas também ele traz uma questão da família, porque ele ainda segue um pouco da questão dos bichos, mas não faz da mesma forma como Zootopia ou os outros filmes. Ele trouxe uma coisa que na qual eu acho muito bacana, você transformar uma tragédia familiar em uma lenda. E foi esse caso específico. E ao mesmo tempo, de saber lidar com a perda humana. Porque no Japão, a gente tem
a gente tende a conversar com a nossa família quando a gente morre, mas quando eles morrem. Com os nossos pais, filhos, seja quem for. E usamos lanternas para poder guiar as almas deles. Isso pela cultura oriental. Acho muito interessante essa busca, essa pesquisa que os próprios autores tiveram. Principalmente o compositor Dario Marianelli. Ele fez uma busca usando elementos do Japão, como o caso o shamisen e a flauta shakuhachi, em meio da orquestração, fundindo os estilos, e também escalas japonesas. Essas escalas tradicionais japonesas é que ajudaram a dar um toque especial à trilha. Eu vou dar um exemplo, a música Storytime. Ele remete isso, ele me fez eu sentir essa viagem no tempo, essa volta no tempo, né, de contar uma história de como que era Hanzo, supostamente Hanzo. Contava, cativava para as pessoas, como eu já tinha dito essa primeira frase. Ele cativa, ele vai ajudando a cantar cada vez mais e mais, empolgando até a última nota, até o momento que o sol se põe. É a trilha inicial, Impossible Waves, porque ela usou bastante elementos dramáticos da orquestração, elementos tradicionais que a gente utiliza, e misturou elementos do Japão. Porque eu percebi o seguinte, que ele fez uma pesquisa detalhada no estilo japonês de compor, da música oriental, porque também existe várias questões de afinação. A gente não está acostumado a ouvir músicas com afinações diferentes. A afinação oriental é bem diferente da afinação ocidental. Então, para poder fazer essa pesquisa e tentar seguir essa proposta, você tem que, primeira coisa, escutar muita música daquele período, muita música daquele país, para poder começar a produzir este trabalho. É isso, galera. Eu recomendo a vocês curtirem, compartilharem. Eu também vou deixar uma pergunta aqui interessante. O que vocês acharam do filme? O que vocês acharam da trilha? Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da trilha sonora completa, da trilha sonora para vocês darem uma escutada e comentarem, dizerem aqui as suas opiniões e o que vocês sentiram. Porque o que eu senti foi, eu vou dar minha opinião, foi uma volta no tempo. Eu senti como se estivesse viajando para o meu país. Eu senti em casa, como se estivesse... O filme contou para mim uma lenda, uma história muito bonita. Uma coisa que na qual, infelizmente, nosso país não tem, que é a busca do conhecimento. E principalmente a busca pelas nossas histórias, pelas nossas lendas. E principalmente que um dia a gente vai, porém as nossas memórias ficam. E elas vão ficar sendo contadas e contadas por diversas gerações. E também se inscreverem e curtirem a página Yamane Arts. É uma página muito bacana, tá ofertando para vocês caricaturas em desenho mangá. Vale a pena conferir. E também da página e do canal AA Studios, que é um canal especializado em música, em trilha sonora, que está ofertando para vocês diversos outros produtos na área de produção musical. Vale a pena conferir. É um conteúdo sensacional. Forte abraço e até a próxima.